O objetivo dessas mensagens é que você saiba uma coisa: muitas pessoas estão interessadas no que Jesus pode fazer. Muitas pessoas estão interessadas em conhecer o poder de Jesus. Isso é bom, mas não é suficiente. Mais importante do que conhecer o poder de Jesus é conhecer quem é Jesus. Então, quando nós estudamos nesse Evangelho de João, aquilo que Jesus falou acerca de si mesmo, a gente vai aprender muita coisa, não só do que Jesus faz, também do que Ele faz e pode fazer, mas também de quem Jesus é. Então, no primeiro sermão, nós pregamos sobre Jesus, o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida, aquele que me segue jamais andará em trevas, mas encontrou a luz da vida. Eu misturei os dois, né? Eu misturei os domingo passado com esse domingo. Não foi isso que ele falou, não. Esse eu sou o pão da vida, quem come deste pão e bebe desta água jamais tornará a ter. E ninguém me corrigiu. Eu falei errado, ninguém me corrigiu. Sabe por que Jesus estava falando? O seguinte: antes de você experimentar qualquer coisa que Jesus faz, você precisa satisfazer-se nele. Porque quem não se satisfaz em Jesus, não se satisfará em mais nada nesta vida. Esse mundo é uma multidão de insatisfeitos. Por quê? Porque as pessoas acham que o dinheiro as satisfarão. Elas acham que o poder as satisfarão. Elas acham que uma bonita família os satisfarão. Mas chega um tempo que elas veem que isso é bom, mas não é suficiente. Falta o vazio na alma, o vazio existencial continua. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele só encontra plena satisfação quando ele encontra a satisfação em Jesus. E por isso que ele disse: eu sou o pão. Pão significa satisfação. Aquele que come esse pão jamais terá fome. Depois nós falamos sobre a afirmação de Jesus, que ele disse: eu sou a luz do mundo. Agora sim, aquele que me segue jamais andará em trevas. Ou seja, ele está falando: olha, a conduta da vida é muito difícil. Andar nessa vida não é fácil. Nós podemos errar muito, nós podemos tomar muitas decisões infelizes, nós podemos andar nessa vida como se fosse alguém andando na escuridão, nas trevas. Mas ele disse assim: você não precisa andar assim. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em trevas. À noite falamos no domingo passado sobre a afirmação de Jesus: eu sou o caminho, eu sou o acesso, eu sou a possibilidade, eu sou o meio pelo qual você pode chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade liberta. E sem Jesus ninguém é verdadeiramente livre. Eu sou a vida. Todo mundo quer uma vida que vale a pena viver, mas a vida que vale a pena viver está em Jesus. Ele é a vida. E hoje eu quero chamar a sua atenção para nós abrirmos a palavra de Deus lá em João capítulo 11. João capítulo 11 é um texto interessante, porque ele vai falar da ressurreição de Lázaro. Vocês se lembram desse texto? Que Jesus era amigo, ele era amigo dessa família. E Jesus recebeu um recado das irmãs de Lázaro, que Lázaro estava doente, Lázaro estava enfermo. E quando Jesus chegou até a Betânia, Lázaro já tinha morrido. E aí a irmã de Lázaro, ela meio que assim decepcionada, triste, ela disse: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a coisa teria sido diferente. Se o Senhor estivesse aqui, com certeza meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, conversando com ela, Jesus enche o coração de esperança e diz para Marta: o seu irmão vai ressuscitar.
Mas essa mulher, ela estava com as esperanças delas tão perdidas, que essa palavra de Jesus, ela projetou para o futuro. Ela disse: eu sei, Senhor, eu conheço essa doutrina, ele vai ressuscitar no último dia. E aí Jesus foi conversando com ela, e Jesus disse: não, estou falando de outra coisa. Você precisa entender. Versículo 25 e 26 de João 11. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele está dizendo para ela: olha, eu não estou falando de algo que vai acontecer lá no futuro. Estou falando de algo que eu posso fazer aqui agora. Jesus está falando. Eu estou falando de algo que vai acontecer e seus olhos verão. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Mas tem um detalhe: você crê nisso? Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, deveria vir ao mundo. Hoje nós estamos com um domingo bem cheio, e nós ainda teremos o memorial da ceia. Então eu quero pegar esse texto aqui e trabalhar um pouco com ele. E aí Jesus então, vou continuar um pouco mais. Jesus então pede que o levem onde Lázaro está sepultado. E quando Jesus chega lá onde Lázaro estava sepultado, a irmã disse, Jesus disse: olha, tirem a pedra do sepulcro. Aí a irmã disse: Senhor, olha lá o que o Senhor vai fazer, porque já tem 4 dias e já está cheirando mal. Aí Jesus disse: não, pode tirar a pedra. E aí Jesus, então, os homens tiram a pedra, e aí Jesus diz o seguinte: Lázaro, venha para fora. Em outra tradução: Lázaro, venha para a vida. E aquele homem então sai ressurreto. E como naquele contexto o defunto ele era enrolado em faixas, né? Quando a gente vê alguma preservação de coisas do passado, inclusive você vê que as pessoas têm que tirar a faixa. Ele enrolado em faixas. Então os homens tiraram as faixas e Lázaro livremente seguiu. Então eu quero, de uma forma prática, hoje, pensar com vocês o seguinte: Jesus, a ressurreição e a vida, e dentre as muitas lições eu vou trabalhar uma. Jesus, a ressurreição e a vida. Quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, Jesus é aquele que te chama para a vida. Jesus é aquele que nos chama para a vida. Lázaro estava dentro de um sepulcro. E Jesus: vem, Lázaro, vem para a vida. E Jesus nos chama para a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele não apenas tem o poder de ressuscitar alguém, mas ele é a ressurreição. Ele não apenas confere vida, mas ele é a vida. E por isso ele pode dizer para você, como disse para Lázaro: venha para a vida. Talvez você entrou aqui nessa manhã dentro de alguns sepulcros. Talvez você esteja vivendo um momento em que algumas partes da sua vida estão sepultadas. Alguns sonhos, algumas alegrias, muitas coisas na sua vida foram sendo sepultadas. E hoje Jesus vai dizer: venha para a vida, eu sou a ressurreição e a vida, venha para a vida. E ele vai dizer assim: olha, eu quero dizer, aquele que chama para a vida,
Ele chama para a vida muito mais por quem Ele é do que Ele pode fazer. Nós precisamos nos fixar em quem Jesus é, muito mais do que o seu poder de ressuscitar. Ele é a ressurreição, e se Ele é a ressurreição, Ele vence a morte, Ele é a vitória. Ele não só pode dar a vitória, Ele é a vitória. E quem tem Jesus, a morte nunca é o fim. É como se Jesus dissesse para Marta assim: quem disse que essa morte é o fim do Lázaro? E quem é que disse para você que isso na tua vida que foi sepultado é o fim? Quantas esperanças sepultadas, e Jesus vai dizer para você: olha, eu sou a ressurreição. Eu não vim ao mundo apenas para que as pessoas experimentem o meu poder, mas eu vim ao mundo para que as pessoas me possuam. Quando Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, preste bem atenção, Ele não disse para a irmã do Lázaro assim: ó, eu tenho poder para ressuscitar. Ele disse: não, ele disse: eu sou a ressurreição. E quando Ele disse: eu sou a ressurreição, Ele está dizendo assim: olha, para quem eu vim, não para que as pessoas experimentem esse meu poder capaz de ressuscitar uma pessoa. Isso é uma coisa. Mas se é, além de ter esse poder, eu sou a ressurreição. Eu sei, então, Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vim, e você faz muito bem experimentar o meu poder, mas sabe de uma coisa muito melhor do que isso? Eu vim para que você me possua. E quem possui a Jesus, quem deixa Jesus entrar na sua vida, não é retido pela morte. Na Bíblia, a morte, ela tem esse sentido de reter. A morte reteve Lázaro no sepulcro. Mas quando eu possuo Jesus, a morte deixa de ter sentido. A morte não me retém mais. Eu não posso ficar retido pela morte. A família de Lázaro decretou a morte dele, mas Jesus não deixou que ele ficasse retido pela morte. Muitas pessoas podem estar decretando morte na tua vida. Muitas pessoas podem estar decretando morte no teu casamento, da tua família, dos teus negócios, dos teus sonhos, das tuas esperanças. Mas Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que se apropria de mim, e não apenas de um conceito sobre mim, porque quem na verdade crê no poder de Jesus, ele está se apropriando de um conceito sobre Jesus. Mas quando ele diz: eu sou a ressurreição, ele está dizendo: você não pode apenas se apropriar de um conceito sobre mim, você tem que se apropriar de mim, porque eu é que sou a ressurreição e a vida. E quem se apropria de mim não será retido pela morte. Nem a morte física retém o crente, porque mesmo que morra, viverá. Não morrerá eternamente, disse Jesus. Então, meus irmãos, meus amigos, para os que possuem esse Jesus com uma ressurreição e a vida, a morte não é a última palavra. Jesus é a última. Marta, quem deu a última palavra para você sobre Lázaro? Foram os médicos, Senhor. O sacerdote, não sei. Alguém disse que ele está morto. Eu disse: não. Mas quem vai dar a última palavra sou eu. Mas para isso, para Jesus dar a última palavra na tua vida, não basta você ter um conceito sobre ele. Não basta você crer numa doutrina sobre ele. Ele é a ressurreição e a vida. Você tem que possuí-lo. Você tem que ser dele. Você tem que trazer ele para a tua vida. A gente poderia fazer uma outra aplicação
nesse texto muito lindo, que o tempo não vai deixar. Mas quando Jesus ressuscitou, a morte não o venceu, se lembram que as marcas dos cravos continuaram? E ele disse, Tomé, olha aqui a marca dos cravos. Sabe uma coisa interessante que a gente tem com aqueles que possuem a Jesus? Quando você se entrega a Jesus, você terá que permitir que algumas coisas morram na sua vida. Porém, assim como Jesus, você terá marcas da morte, mas estará vivo. Você terá marcas daquela vida que você deixou, que você teve que morrer. Mas como Ele é a ressurreição e a vida, o que Ele fez? Aquelas coisas morreram, mas você continuou vivo e bem vivo. Aí, as marcas podem ficar, mas você está vivo. Você não está mais morto com Deus. A marca do pecado fica, mas aquele que se apropria de Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Eu tenho as marcas, mas estou vivo. Eu tenho as marcas, mas estou vivo. Quantas pessoas aqui que se converteram e algumas marcas do pecado estão até hoje? Não teve que tirar. Mas elas morreram para o pecado, só que agora elas estão vivas. Por quê? Porque elas se apropriaram de Jesus, que é a ressurreição e a vida. Então, a primeira reflexão minha hoje aqui com vocês, essa manhã, o Senhor está nos dando, é essa. Ele é a ressurreição. Não é um conceito, não é um credo, ele é uma pessoa. E você realmente, se você se apropria dele, tudo isso que nós falamos aqui sobre a vitória, sobre a morte, é algo que chega até a glória. Amém? Outra reflexão que eu quero fazer é que, especialmente, Jesus, Ele quer ser a ressurreição e a vida para você que entrou hoje aqui e está lutando contra o inesperado. A morte de Lázaro foi algo inesperado. Ele adoeceu e morreu muito rápido, tão rápido que não deu tempo de Jesus chegar. E eu sei que de repente você entrou nesse santuário e você está lutando contra o inesperado, e o inesperado faz duas coisas conosco. Dentre as muitas eu vou destacar duas. Primeiro, o inesperado faz com que nós nos sintamos perdidos. Você fica desnorteado. Sim ou não? Quem aqui já passou por uma situação inesperada e você ficou meio perdido? Diz, diz não faz, mas é isso mesmo. O inesperado, segunda coisa que o inesperado faz, o inesperado abala a nossa fé. Eu sei, você vai ressuscitar? Vai sim. No último dia, quando você ressuscitar todo mundo, né? Que vantagem você vai fazer? Jesus falou, seu irmão vai ressuscitar. Vai sim, mas no último dia. Mas no último dia todo mundo que estiver morto vai ser ressuscitado. Não estou vendo vantagem nenhuma nisso. Não é verdade? Abala. O inesperado abala a nossa fé. Talvez você veio hoje aqui e você vive uma ameaça de morte. Não uma ameaça de morte numa situação de perigo, mas alguém decretou que essa doença que você está com ela vai te matar. Mas nessa manhã, Jesus está dizendo aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo, olha, eu posso, porque eu sou uma pessoa mais do que um conceito, fazer com que você vença isso, vença essa morte, que você vença esse inesperado, que você encontre um rumo, uma direção. E preste atenção, essa família que começou essa história com a fé abalada, terminou essa história tendo uma experiência extraordinária na presença de Jesus. E fortalecidos na fé do Senhor. Extraordinária essa história, irmãos. Jesus é a ressurreição e a vida, não há empecilhos para que Jesus ressuscite lá. A irmã de Lázaro tentou levantar um empecilho.
Senhor, vai mandar tirar a pedra, já cheira mal. E havia um credo naquela época, que quando a pessoa começasse assim, lá para o segundo, terceiro dia, quando ela começasse a entrar em decomposição, era mais ou menos a história assim. Eles queriam que o espírito permanecia na pessoa uns 3 dias, mesmo lá na sepultura. E depois que a pessoa começava a entrar em decomposição, o espírito ia embora. Aí já era. Aí não tinha mais jeito. Quando aqueles 3 dias, enquanto o espírito estava ali, alguma coisa acontecesse, a pessoa ainda. Mas depois que o espírito, quando a irmã dela diz assim, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Ela, em outras palavras, está dizendo assim, e o espírito já foi, já era. Mas não há empecilho, sabe por quê? Porque aqui não está se falando de poder, está se falando da pessoa que é a ressurreição. Então, nessa manhã, se aproprie de Jesus. Venha Jesus, creia em Jesus. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é eternamente o vencedor da morte. Ele é eternamente o vencedor da morte. Outra reflexão ainda em terceiro, é que Jesus, Ele chama Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para a vida. E aquele homem estava morto. Ele obedece e vem. Sabe, irmãos, isso é que nós precisamos fazer quando somos chamados para a vida. Uma grande lição desse texto é isso. Muitas vezes Cristo nos chama para sairmos dos nossos túmulos. Muitas vezes Jesus chama você para sair do túmulo dos teus pecados, dos meus pecados, me chama. Quantas vezes Deus me chama para sair do túmulo da minha tristeza, do túmulo da minha depravação, do túmulo da minha desesperança, do túmulo da minha incredulidade, do túmulo do meu medo, do meu materialismo. Deus muitas vezes nos chama. Saia, Lázaro. E Ele chama você, saia, venha para a vida. Mas nós continuamos presos, retidos dos nossos túmulos, enfaixados, retidos. Mas Lázaro saiu. Quantos lares estão vivendo dentro de um sepulcro? Lares vivendo no sepulcro da violência, lares vivendo no sepulcro da confusão, da traição, da mentira. E Jesus está dizendo para esses lares, saia, venha para a vida, esposo, venha para a vida, marido, venha para a vida, filhos, venha para a vida, família. Quantas vezes são igrejas que estão dentro dos sepulcros, igrejas dentro do sepulcro das heresias. E como tem igreja por aí dentro do sepulcro da heresia, igrejas frias dentro do sepulcro do legalismo, da frieza espiritual. E Jesus está dizendo, Igreja Batista do Cajuru, se for o nosso caso, saia para a vida. E talvez esse seja o momento que Deus esteja querendo fazer um grande avivamento no nosso meio, para que tudo que está morto nessa igreja possa ganhar vida. Saia para a vida, igreja. Isso também é aplicado. Presta atenção no que eu vou te dizer. Só Jesus pode vivificar o homem, a família e a igreja. Tem gente que acha que o avivamento é criar um método novo. Tem gente que acha que avivamento é criar uma nova metodologia. Tem gente que acha que avivamento é criar uma nova doutrina. Não, senhores. Avivamento
é atender a chamada de Jesus. Venha para a vida. Saia do sepulcro. Saia da morte. Saia do túmulo. Venha lá. Vem, irmão. Vem, irmão. Venha para a vida. Faça de Jesus não um conceito, mas Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Eu tenho que ser dominado por Ele, governado por Ele, dirigido por Ele. Vou repetir: só Jesus vivifica o homem, a família, a igreja. Você pode falar isso para a pessoa que está do lado de você. Fica assim: só Jesus. Espera aí, só Jesus me vivifica, te vivifica, e nos vivifica. Só Jesus. E aí, sabe o que Jesus vai falar para aquela mulher no final, quase no final dessa história, quando eu sou a ressurreição, eu posso fazer. Jesus vai dizer o quê? Crês tu nisto? Crês tu nisso? Terceira, quarta e última reflexão. Jesus chama para a vida. Mas para que Jesus realmente seja a vida, e Jesus se manifeste com ressurreição e vida, nenhuma circunstância da vida pode se tornar mais forte que a fé. Ouviu o que eu disse? Sabe por que muita gente está dentro dos túmulos? Sabe por que muitas famílias estão dentro de túmulos? Porque as circunstâncias da vida foram mais fortes do que isso. É por isso que Jesus vai dizer isso para essa família, para essa irmã. Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Como é que ele termina? Você crê nisso? A sua fé é capaz de crer que eu posso superar essa circunstância? A tua fé pode ser maior do que essa circunstância que você está vivendo? A tua fé pode ser maior? Você crê nisso? Jesus crê. Jesus te chama para a vida. Jesus me chama para a vida. Mas nada pode ser mais forte do que a vida. Nada pode ser mais forte do que o Jesus, pela fé, nos apropriarmos dessa promessa. Mas essa promessa só se apropria pela fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É uma promessa. Você é capaz de se apropriar dela, ele vai fazer outra. Quem vive e crê em mim não morrerá. É outra promessa. Mas como é que eu me aproprio? Quando a fé é maior do que a circunstância agora. Você crê nisso? A vida que vence a morte se dá num confronto pessoal entre um crente necessitado e um Jesus que tudo supre e tudo supera. Ali o confronto. Uma mulher crente com uma necessidade, mas ela precisava, com aquela necessidade, crer que diante dela estava aquele que tudo supre e tudo supera. Nossa, olha para mim. Essa é uma das grandes lições desse texto. Quando Jesus, não posso, se eu for aplicar todos aqui, a gente vai até 3 horas da tarde. Mas olha bem, quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo assim: vocês estão diante de uma pessoa. Vocês estão diante daquele que tudo pode e tudo supera. E aí
então, Jesus vai agir de uma forma especial. A morte na vida de Lázaro não foi o fim. A morte não teve a última palavra. E na vida de quem se entrega a Jesus, Jesus vai dizer: ó, você viu, você crê? Então vamos encerrar aqui o papo. Você viu teu irmão que agora está recebendo? Então aprenda uma coisa. Estou fantasiando, tá, gente? Aprenda uma coisa. Na vida de quem crê e se entrega a Jesus, vida eterna não é algo para o futuro, mas vida eterna é algo para aqui. Jesus, presta atenção, quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus traz a eternidade para o presente. E só Jesus pode trazer a eternidade até nós. Como é que Jesus traz a eternidade até nós? Jesus traz a eternidade até nós, presta atenção, fazendo com que algo que será plenamente experimentado na eternidade, nós possamos experimentar parcialmente. Quem se apropria de Jesus pode experimentar aqui um pouco daquilo que será o esplendor da alegria do céu. Quem se apropria da ressurreição e a vida pode experimentar um pouco do que será a paz perfeita do céu, a alegria, a vida do céu. Mas é preciso crer, de Jesus. Crer nisso. Você crê nisso? E ali então Jesus manda tirar a pedra, Lázaro sai. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele pode tudo. Ele supera tudo, ele supre tudo. Duas coisas Jesus não fez. Primeiro, Jesus não tirou a pedra. Há pessoas que Deus escolheu para tirarem as pedras que estão fechando a sua sepultura. E quando você se fecha para não ser discipulado, para não ser liderado por alguém, para não abrir o coração com o irmão, quando você não permite que as pessoas ministrem a tua vida, talvez aquela pessoa seja alguém que Jesus falou assim: ó, esse aí vai tirar a pedra. E Jesus está usando aquelas pessoas para tirarem a pedra, mas você continua sepultado, sabe por quê? Porque você não deixa tirar a pedra. Tem irmãos e irmãs nessa igreja que não participam de nada, não deixam ninguém ministrar a vida. E se você não deixa ninguém ministrar a tua vida, cuidado, porque você está. Jesus é a ressurreição e a vida, mas Ele vai usar alguém para tirar a pedra. Segunda e última função sobre esse ponto. Jesus mandou as pessoas tirarem o quê? As faixas que enrolavam Lázaro para que ele pudesse andar. Jesus não podia ter falado assim: cai faixa, anda Lázaro. Você não fez isso não, sabe por quê? Porque Jesus quer usar pessoas para te ajudar a dar liberdade. Jesus quer usar irmãos e irmãs para te ajudar a dar liberdade. Preste atenção. Jesus é todo poderoso. Jesus é a ressurreição e a vida. Mas você não precisa só de Jesus. Jesus está dizendo: vem para a vida. Eu vou encerrar. Preste atenção, não deixe de distrair. Jesus te chamando: vem para a vida, mas vir para a vida não é só vir para mim. Eu sou a ressurreição e a vida, mas vir para a vida é deixar que pessoas te tirem as pedras e deixar que pessoas desatem as amarras. Deus vai usar pessoas para te ajudar a caminhar. Vir para a vida é vir para Jesus, mas vir para a vida é vir para aqueles que Jesus escolheu para te ajudar a tirar as pedras.
soltar as mãos. Que Deus nos abençoe. E que você possa fazer de Jesus agora a ressurreição.